Apocalipse, capítulo 9, vamos fazer a leitura dos versos 13 aos versos 21. Apocalipse 9, verso 13. Preste atenção agora. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados, junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Verso 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Verso 21, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Até aí. Deixa aberto aí, não feche. Feche apenas os olhos, vamos orar. Pai Santo, mais uma vez estamos diante de um dificílimo livro, de um dificílimo texto, que sem a iluminação do seu Espírito, sem o amparo da sua graça, são apenas palavras que despertam curiosidade nos incautos. Mas eu peço, Senhor, me ajude a exprimir essas palavras com a realidade que elas carregam consigo. Me faz estar à altura do texto revelado e da grandeza do que está nele contido. Faz com que a multidão que me ouve, aqui presente ou pela transmissão, não esteja apática, indiferente, fria diante do texto divino e da grandeza do que nele é apresentado. Traz temor e tremor, Senhor. Enche esse salão com a graça abundante, gloriosa. Traz temor e temor. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, todos os domingos aqui nós estamos fazendo uma série de exposições no livro de Apocalipse. E hoje é a 13ª exposição, que vai ser feita a partir da segunda metade, ou da metade, do capítulo 9. E do capítulo 9, dos versos 12, dos versos 13 ao 21, eu vou pregar sobre o tema... Agora eu esqueci. Eu passei para eles um nome, eu tenho que lembrar. Isso, lembrei agora. Porque aqui eu coloquei um tema, mas mudei ele. Eles podiam pôr na tela aqui para me ajudar, né? Porque eu estou vendo o retorno visual aqui, né? Mas a equipe lá, às vezes, não, né? Precisa assistir mais o Papaléguas. O exército de Satanás. O tema da minha mensagem,
à luz do capítulo 9 de Apocalipse, dos versos 13 a 21, é o exército de Satanás. Queridos irmãos, preste atenção. As tragédias e a maldade que vão afetar esse mundo são sem paralelos. Nós estamos em um momento da nossa história, da nossa sociedade, e um tempo que não é um tempo futuro, não muito distante, que haverá tragédias e maldades sem paralelo na história desse mundo. A cada dia que passar, nós assistiremos atrocidades, perversidades, maldades, tragédias naturais sem paralelo. Situações que afetarão esse mundo e a sua história até a consumação dele. A cada dia nós veremos que o Senhor profetizou no sermão escatológico, mas não de Mateus, o de Lucas, que o fim seria marcado por sedições. Essa palavra dá a ideia de impunidade, um aumento da corrupção, da criminalidade, da maldade, sem punição. Haveria isso, o mundo seria marcado por descumprimento de ordens, descumprimento de leis, descumprimento de constituições, quebra do padrão moral, sanções, leis, tratados sendo quebrados, e nada acontecendo por causa disso. Nenhum vestígio ou nenhuma sorte de justiça seria feita. Então, associado a isso, também o fim seria marcado por tragédias naturais. Entretanto, eu quero dizer para vocês que esse mundo não ficará impune. Esses poderes, essas inteligências, essas instituições, esses governos, esses homens não ficarão impunes. Deus julgará essa terra infestada de pecado, infestada de iniquidade. Esteja certo disso. O juízo desses homens começa aqui na terra e termina no inferno, no lago de fogo. Tudo que você vê, todas essas injustiças, não ficarão sem a devida punição. Hebreus diz que toda transgressão recebeu justo castigo, e eles receberão. O juízo deles começará na terra e terminará no inferno. Nós estamos discorrendo aqui nessa sessão do livro de Apocalipse sobre as 7 trombetas. Nós já vimos as 4 primeiras trombetas, foram discorridas, e agora nós estamos nas 3 últimas trombetas. Essas 3 últimas são vistas como 3 ais. João vê uma águia dizendo: ai, ai, ai dos moradores da terra por causa das últimas trombetas. São vistas como ais dado ao terror contido nelas. Nós já vimos na última mensagem o primeiro ai, na forma da 5ª trombeta. O texto termina anunciando os próximos ais. Você vê o 9, verso 12, diz assim: o primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas, Apocalipse 9, 12, vem ainda 2 ais. Vimos então o primeiro ai, a 5ª trombeta. João vê uma estrela caída do céu, com a chave do abismo. Ele abre o abismo e uma fumaça cheia de gafanhotos sai do abismo. Essa estrela é Satanás. É dado a ele o direito de abrir um abismo onde estão demônios aprisionados
e ele abre, e ele põe em liberdade esse enxame de demônios para atuar nos últimos dias. Esse é o primeiro ai. Significa o quê? Essas trombetas, as calamidades que afetam o mundo, vão aumentar em intensidade com o soar de cada toque de trombeta. Cada trombeta aumenta os juízos sobre a terra em grau, em extensão e em intensidade. O primeiro ai, então, é o diabo abrindo o abismo, uma nuvem de demônios sair. Agora nós vamos para o segundo ai, representado pela sexta trombeta. O que temos aqui nesse segundo ai? A praga liberada nessa sexta trombeta é semelhante à quinta trombeta, ok? A quinta trombeta, o primeiro ai, é o julgamento de Deus sobre o mundo, através de demônios, figurado pela estrela que cai do céu e a nuvem de gafanhoto. A sexta trombeta também. Portanto, o segundo ai descreve o quê? 4 terríveis demônios, junto com outros milhões que serão soltos sobre a terra. O primeiro ai é o julgamento de Deus através de demônios. O segundo ai também é o julgamento de Deus através de 4 demônios de grande escala, de grande porte, com outro enxame de demônios menores. Mas há uma diferença no julgamento da quinta trombeta e da sexta. A diferença é que a praga liberada na quinta trombeta só torturava os homens. Tinha finalidade só de atormentar os homens, tirar-lhes a paz, oprimi-los, perturbá-los. Eram vistos como que tendo caudas como de escorpião e trazendo dor. Então o escorpião, quando pica um adulto, raramente leva a óbito, mas causa uma dor insuportável. Seria um tempo marcado por tormento, falta de paz, insanidade mental, perturbação, flagelos, sofrimento. Isso a praga da quinta trombeta trata isso. A diferença é que ela tortura os homens. Agora a praga da sexta trombeta não tem a finalidade de torturar os homens, e sim de matar os homens. E para isso 4 grandes demônios serão soltos com o soar da sexta trombeta, a fim de assassinar os homens. Agora eles não têm intenção de perturbá-los, oprimi-los, e sim matá-los. E esse juízo, assim como os demais, é resposta de Deus às orações da igreja. A causa desse juízo é a intercessão da igreja. Ele vem sobre a terra como resposta à oração da igreja. Veja o verso 13 e vamos começar a exposição. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. Preste atenção. Como todas as exposições de Apocalipse, eu tenho pedido a vocês temor e reverência. Quando eu vou preparar o sermão, estudar o livro, eu sempre falo: Senhor, eu não estou à altura do que aqui está escrito. Eu não sou suficiente para as revelações aqui contidas. Há muita gravidade, há muita majestade, há muita glória para um ser estúpido, ignorante e irreverente como eu. E nós não estamos de fato à altura do que aqui está. Entretanto, com um pouco de temor, reverência,
nós podemos colher um pouquinho mais das riquezas majestosas, para não ser apenas um livro de ficção, para matar a curiosidade de tolos, mas gerar temor. João, então, ele está tendo uma visão, ele está num êxtase, como Ezequiel teve nas bordas do rio Quebar. E ele vê o sexto anjo que se posiciona, tem em mãos a sexta trombeta e ele toca. Quando o anjo toca a sexta trombeta, João ouve uma voz que sai do altar. O altar que ele vê diante do trono de Deus lá no céu. São visões que João está vendo no céu. Essa voz que procede do altar faz um pedido. Ela levanta um clamor e ela diz: solta os 4 grandes anjos que se encontram atados, presos, encarcerados junto ao grande rio Eufrates. Ele ouve e vê uma voz saindo do altar. De quem é essa voz? Que voz é essa? Aqui nós temos uma pista para saber. Primeiro, ela vem do altar. No capítulo 8, que nós já estudamos, mostra na forma de incensos, que no altar estão colocados no incensário, as orações dos santos. Não precisa abrir Apocalipse 8, verso 3, diz assim: veio outro anjo e ficou de pé junto do altar. O mesmo altar que João agora ouve a voz sair, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Essa voz que roga para o anjo soltar os 4 demônios, é a voz da igreja, dos santos mártires, do povo de Deus. São as orações da igreja. O que quer dizer, irmãos? Deus muitas vezes executa seus juízos sobre a terra em resposta ao clamor do seu povo. Por isso você não pode deixar de orar. Por isso, orar pelo Brasil, orar pelas eleições, orar pelas nações, orar faz diferença. Deus muda circunstâncias, realidades, leis, reis, em resposta à oração da igreja. Esses demônios são soltos por causa da oração da igreja. Portanto, as trombetas, as 7, são juízos de Deus sobre a terra, em resposta às orações da igreja. Muito vale a súplica de um justo por sua eficácia. Não deixe de orar pela sua esposa, não deixe de orar pelo seu marido, pelos seus filhos, não deixe de orar pela igreja, pela sua cidade, pelo país, pelas nações da cortina de ferro, da cortina de bambu, da janela 1040. Veja os decretos de Deus se cumprindo na história, através da oração da igreja. Então João ouve uma voz e ela faz um pedido: traga juízo sobre a terra. E esse juízo vem na forma do quê? 4 grandes anjos. Veja os versos 14. Dizendo ao 6º anjo, ao mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então a igreja roga que o juízo seja feito. E como ele vai ser feito? Na forma de 4 anjos. Esses anjos estão presos. Aqui dá uma ideia para identificarmos que tipo de anjos são. Não são anjos bons. Não é Miguel, não é Gabriel, porque anjos bons não ficam presos.
esses anjos aqui estão presos, são anjos caídos, são demônios, demônios de grande porte. O Antigo Testamento fala algo parecido com o que está sendo narrado aqui. Fala de demônios que dominavam reinos, governos aqui na terra. Daniel capítulo 10, verso 13 diz assim: mas o príncipe, Gabriel, falando com Daniel que orava, o anjo Gabriel vai responder por que ele atrasou na sua resposta para Daniel. E o anjo Gabriel diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Quem está dirigindo a palavra, aqui é uma ilustração de uma batalha cósmica, espiritual, que está sendo travada no campo espiritual. Quem fala com Daniel é o anjo Gabriel. O príncipe da Pérsia aqui é um demônio de uma hierarquia maior, e Miguel aqui é o arcanjo, guardião de Israel, chefe dos exércitos celestiais. Então, quando ele menciona príncipe da Pérsia, esse príncipe se refere a um demônio poderoso, designado por Satanás para governar, influenciar o reino da Pérsia. Não é um demônio qualquer, é o que chamam por aí de talvez um principado, um demônio de altíssima hierarquia, de altíssimo porte. Parece que é esse tipo de demônio que João está vendo aprisionado e que agora vai ser solto em resposta à oração da igreja. E a Bíblia diz: solta os 4 grandes anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Rio Eufrates é a região onde se encontrava o Jardim do Éden. Foi o local onde Satanás fez seu primeiro ataque. A 5ª trombeta fala de anjos que estão presos em abismos, e que agora a estrela caída do céu abre e solta. Aqui parece haver outro abismo, outra prisão, que está próximo ao rio Eufrates, onde estão encarcerados, atados, acorrentados, 4 grandes demônios, 4 terríveis demônios. E a oração é para que as cadeias deles se rompam, a porta dessa prisão se abra e eles sejam soltos. No verso 15 agora, a oração da igreja foi respondida. Veja o verso 15. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Provavelmente, esses demônios estão aprisionados. Vejam só, quando houve a rebelião nos céus, todos os demônios, antes de ser demônios, eram anjos que assistiam diante da glória de Deus, e tinham lá um querubim ungido, aferidor de medida, que andava sobre pedras afogueadas. Contudo, seu coração se rebelou, se exaltou e diz: subirei até as mais altas nuvens, e acima do trono do Altíssimo estabelecerei o meu. Naquele momento ele foi lançado por terra, e com ele, Apocalipse diz que o dragão com a sua cauda arrastou 1/3 das estrelas. 1/3 dos anjos se rebelam e são lançados na terra, e eles agora se transformam em demônios. Para onde esses demônios foram lançados? Eles saíram do céu, esses anjos viraram demônios, vieram todos para a terra. Por isso todas essas atividades malignas, muitas são inspiradas por demônios que aqui estão.
Entretanto, nem todos os demônios que foram lançados do céu ficaram na terra. Alguns foram aprisionados. Estes 4 foram uns deles. Provavelmente eles estão aqui desde a queda de Lúcifer, desde a tirada deles, da expulsão dos céus. Estão aqui há milênios, dentro de abismos, presos. Mas agora, finalmente, eles serão soltos. Talvez por causa do poder de destruição, da grandeza, tinham que ficar presos. Mas agora, chegou a hora de serem soltos. E o texto ainda diz que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Isso aqui ilustra 2 coisas, preste atenção. Primeiro, a origem do juízo. Sabe qual é a origem do juízo? Sabe quem é que solta os demônios? Quem envia os 4 demônios? Quem envia o flagelo? Quem envia o juízo? A origem? Deus. É Deus quem solta. E é Deus quem os envia à terra. Foram soltos. Por quem? Por Deus. Segunda verdade que nos revela, quando diz que se achavam preparados para o dia, para a hora, o dia, o mês, o ano, a soberania de Deus. Esses demônios só agem com a sua permissão. Quando diz aqui, hora, dia, mês, o ano, eles não têm permissão para agir nem antes, nem depois. Só no dia determinado por Deus. O controle até das maiores potências malignas está nas mãos de Deus. E que mais? E diferente dos outros, da 5ª trombeta, que causavam tormento, estes vêm para matar. Veja ainda no verso 15, parte B. Foram então soltos 4 anjos que estavam preparados para o dia, mês e o ano, para que matassem. Esses demônios são assassinos. Eles vêm agora para tirar a vida dos homens. Eles não têm compromisso com sofrimento e tormento, eles são assassinos. E matam quanto? A 1/3 parte dos homens, um número considerável. Quanto que é 1/3 de 1000? 1/3 de 1 milhão? 33? É isso? 1/3 de 1 milhão. 330 mil. De 3 milhões, 1 milhão. Eles matarão um número, ou seja, o fim será marcado por uma quantidade de óbitos considerável. Muitos serão ceifados, muitos morrerão. Haverá uma diminuição da densidade demográfica, do contingente numérico, da população mundial, será ceifada, será morta. O juízo de Deus virá sobre esse mundo, tirando a vida dos homens. Mas note ainda, esses 4 anjos agora, eles parecem que, agora, pelos próximos versos, vamos ter uma identidade melhor. Esses 4 anjos, na verdade, são 4 grandes generais. Eles não estarão sozinhos. Eles têm ao seu lado, para esse banho de sangue que eles vão fazer, para essa chacina que eles vão protagonizar, eles têm um grande exército do seu lado. Verso 16. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Aqui João não vê. Aqui João tem uma fonte externa. Alguém comunica, alguém diz, ele ouve que esses 4 príncipes que ele viu estão acompanhados. E com a multidão, com um exército incontável. Então João aqui, agora ele tem a percepção, ele vê
exércitos com cavalos. É uma cavalaria que acompanha os 4. Mas, o que mais chama a atenção nesse exército que ele vê, é o tamanho dele, a dimensão. O texto diz, o número dos exércitos era 20.000 vezes 10 milhares. É um número que, se somado, dá 200 milhões. 200 milhões. Só que esse exército que ele está vendo não são homens com fuzis, bazucas e tanques de guerra. São demônios. São 4 príncipes com 200 milhões de demônios. Quem tem um exército desse no mundo? Um exército com 200 milhões de soldados. Não existe isso no mundo. Mas esse termo aqui, esses números não são para ser somados. A ideia que João quer passar aqui é um número incontável. João vê 4 generais com um número incontável de demônios ao seu serviço. São milhões de milhares de milhões e de milhares. Significa o quê, meus irmãos? Que nos últimos dias serão tempos de intensa atividade demoníaca. Haverão espíritos malignos agindo nessa terra como nunca na história. Será um tempo, nós já vimos a 5ª trombeta que fala que o abismo é aberto e como chuva de gafanhoto vem demônios com cauda de escorpiões. E agora vem outros milhares, uns para atormentar, outros para matar. Serão tempos de intensa atividade espiritual. E Paulo faz coro com João quando ele diz em 2 Timóteo 3:1, sabe porém isto, que nos últimos dias, os mesmos dias que João está fazendo menção, sobrevirão tempos difíceis. A palavra difícil no grego quer dizer selvagem. É o mesmo termo usado para o endemoniado gadareno, que ninguém podia prendê-lo com cadeias. Nos últimos dias serão tempos selvagens, de intensa atividade demoníaca. 200 milhões. A terra infestada de demônio. Irmãos, nós temos que nos atentar. As forças do inferno serão liberadas para atuar sem restrição. Esses demônios que estavam no abismo, bem como os 4 que estão no rio Eufrates, bem como os outros que estavam no abismo, e esses outros que acompanham, ou seja, a terra, a ação maligna estava restrita. Mas chegará um tempo, quando Deus julgar esse povo, que eles terão liberdade e atuarão sem restrição. Os poderes das trevas governarão de modo supremo, sem qualquer resistência, nesse mundo. E a 5ª trombeta? Tanto os 4 como os milhões, todos liberados, com a finalidade de matar os homens. São assassinos. Agora vamos ver as características desse exército. João vai deixar os 4 generais e vai focar nas características dos soldados, dos exércitos, de 200 milhões. Veja o verso 17. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça cor de fogo, de jacinto de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Lembrando que João está tendo uma visão, não são literais o que ele está vendo aqui. Presta atenção, diferente do exército anterior, que João via gafanhotos, e que eram ilustrados com cabelo de mulher, rosto de homem, e que também eram limitados na sua ação, só atormentavam. Essa nova cavalaria que João vê e é liberada agora, é maior e mais destrutiva.
Veja como elas são, a descrição. Primeiro, tinham couraças cor de fogo, jacinto, enxofre. Isso é para ilustrar o quê? São seres espirituais. A sociedade ímpia, as potências mundiais, os governos, não têm ideia o que está por trás do palco, o que está nos bastidores. As supremas cortes, os exércitos, os poderes, as dinastias, os reinados, os impérios, não sabem que por trás de tudo isso há poderes malignos, há hostes malignas, de modo que eles não passam de marionetes na mão desses homens. Por isso, quando você vê aberrações como Adolf Hitler, Mao Tse Tung, Mussolini, ou aqueles exércitos que faziam tantas atrocidades, você diz: como é que homens são capazes de fazer coisas tão horrendas? É porque há poderes por trás deles, coisas que homens não seriam capazes, parecem obras de demônios, e de fato são, porque estão por detrás deles. Quando você vê as decisões, tem que ter muito cuidado para falar aqui, mas as decisões de alguns chefes, as ações, as leis, os decretos, os semblantes, a obstinação, você diz: meu Deus, isso não pode ser outra coisa senão influência satânica, maligna. Então, coraças de voz são seres espirituais. Não se pode vencê-los com armas naturais. Não há qualquer chance de combater o que aí está. Nossa luta não é contra carne e sangue, é uma estrutura de poder, de exercícios tão malignos. Mas não se combate em esfera física. Para derrotá-los, só com armas espirituais, só com a pregação do evangelho, a oração intercessória, o amor sacrificial. Impossível. Segundo característica, a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. Você pode descrever o quê? A crueldade desse exército, o poder de destruição. São demônios prontos para devastar, são como leões que devoram, estilhaçam sua presa, rasgam, destroem. Mostra que esses demônios virão com crueldade, virão para esmagar, para matar, roubar, para destruir. E é o que estamos vendo na Primeira e Segunda Guerra Mundial, no Vietnã, nas guerras civis, guerras contra os tráficos, nas fronteiras, as mortes. O que mais? Verso 19, diz assim: a sua cauda se parecia como serpentes. No verso 19 dá uma descrição. Que a ideia aqui? São seres venenosos. Vejam só, então esse exército não é físico, são seres espirituais, demônios, com poder destrutivo, cruel, e com cauda de serpente, seres venenosos. É para ilustrar a maldade deles. São seres sem misericórdia, sórdidos, malignos, perversos, cruéis, inescrupulosos. Esse tipo de força que combate a igreja, esse tipo de agente que combate esse mundo, são cruéis, são sem misericórdia, são sem afetos, são perversos, maus. Veja quando essas coisas acontecem no mundo, veja a crueldade com que são feitas as coisas, não há misericórdia, gente sendo, meu Deus, morta, estuprada, tendo seus direitos cassados, oprimida sem qualquer misericórdia. Notem aqui o verso 17, a primeira palavra, assim nessa visão. João está dizendo, não são cavalos, cavaleiros literais, são demônios descritos dessa forma horripilante, couraça, dentes de leão, cauda, para demonstrar sua natureza maligna.
Você tem alguma dúvida que essas coisas já estão em atividades? Que quando João tem essas visões, elas se dão da primeira à segunda vinda de Cristo. Quando que os selos começaram a ser rompidos, e as trombetas tocadas, e os cavalos, 4 cavaleiros soltos, da primeira à segunda vinda de Cristo. Quando Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus, ali começou. E à medida que o fim se aproxima, esses selos, trombetas, cavalos, vão começar a se intensificar. Portanto, nós já estamos vendo isso. Agentes... Vem cá. Você notou como é que o Brasil mudou de 5 anos para cá? Você não tem uma noção de estar em outro lugar? Quando você liga a televisão, quando você lê os jornais, quando você vai falar uma coisa, você já fica com temor. Você não tem o sentimento de estar sendo vigiado. A refeição, o passeio, está tudo diferente. A cultura passando por drásticas mudanças, a censura, os costumes, os valores, a ética, a igreja. Parece que o zíper do inferno já foi aberto e a fumaça negra escura já começa a povoar a terra. Influências malignas pervertendo os raciocínios dos homens, fazendo deles criaturas cruéis, malvadas. Agora João vai mostrar a forma que os demônios se utilizam para matar. Foram tirados do abismo para matar os 4 generais e os seus soldados. Quais são as formas que eles usam para matar? Vamos ver o verso 18. Por meio desses 3 flagelos. Vamos ler o 17 só para não perder o fio da meada, né? Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraça de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. Agora nós vamos saber o método, a ferramenta que esses exércitos, que esses demônios usam para matar os homens. Fogo, fumaça, enxofre. Apocalipse não é literal, é simbólico. João está vendo, não é cavalo, um ser montado com dente de leão. Não, são símbolos para mostrar. Aquilo ali são espíritos. E atrás do símbolo tem uma ideia. Fogo, fumaça, enxofre são elementos todos usados na guerra. Fogo, fumaça e enxofre é uma descrição de armas de fogo. As mortes serão causadas pela guerra. Agora você vai entender melhor o verso 14. Olha o que diz o verso 14. Dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Isso aqui não está aqui por acaso, porque esses demônios estão próximos ao rio Eufrates. O rio Eufrates aqui, na época de João do Antigo Testamento, que é a chave hermenêutica do Apocalipse, o rio Eufrates representa a Síria, ou a Babilônia, que tinha seus exércitos além do Eufrates, prontos para entrar e atacar Israel. O rio Eufrates também, na época de João, demarcava a fronteira do Império Romano, de onde vinham os partos, que eram os principais inimigos, que estavam na iminência de Roma. O que esses símbolos, o que são esses termos usados para o rio Eufrates? Exércitos, acampamento, sítio, batalha, guerra. Os demônios usarão poderes, instituições, homens para matar outros homens. Os demônios farão uso das guerras. Fogo, fumaça e enxofre são termos para falar de guerras.
civis, militares, termos para falar de crimes, assassinatos, maneiras de levar os homens à morte. Muita gente não tem falado nos últimos tempos de uma terceira guerra mundial, de uma guerra nuclear. O que João está vendo aqui? Que os últimos dias serão marcados por tempos de intensa atividade militar. É o cavalo vermelho do quarto selo, do terceiro selo. Guerra. Enfim, que os homens foram mortos pelo cavaleiro vermelho com uma espada grande. Guerra. Ou mesmo o amarelo, que os homens seriam mortos pela peste, pela fome e pela guerra. Lembre-se da Alemanha nazista. Aqui, porque veja só, essas profecias, ao longo da história já tivemos tipos, protótipos de anticristo, protótipos da besta, do falso profeta, protótipos dos impérios. Lembre-se da Alemanha nazista, que foi um protótipo do fim, marcada por destruição, incêndio, armas químicas, enxofre, arma química, incêndio, explosões, fumaça, mísseis, artilharia, força aérea, fuzileiros navais. Irmãos, nós estamos na iminência de guerras. Potências orientais estão se estranhando com potências ocidentais. Parece que conflitos armados, parece que rumores de conflitos armados começam a circular, começam a se formar nuvens espessas. Podemos estar diante, meu irmão, e podemos estar na iminência de guerras. E o texto está dizendo: os demônios farão uso da guerra. Não há nada que mate mais. A Primeira Guerra Mundial matou mais ou menos 30, 40 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial matou entre 70 e 100 milhões. Diz que 70% dos mortos da Segunda Guerra foram civis. Veja quanto morre. A guerra contra o tráfico, o crime, só no Brasil 60 mil são mortos. Fogo, fumaça, enxofre. Bombas, mísseis, granadas, armas químicas, bombas nucleares, fumaça. Lembra quando a Força Aérea Americana sobrevoa a cidade de Hiroshima e lança sobre o centro da cidade uma bomba chamada Little Boy. Ela é uma bomba de urânio, a bomba atômica. Quando a bomba é lançada e o avião em velocidade máxima sai, antes de chocar o solo ela é acionada e um cogumelo de fumaça, em fogo e enxofre cobre toda a cidade de Hiroshima. No mesmo instante, 250 mil pessoas foram mortas. De imediato, com a queda da bomba. Uma só bomba. Guerras. E eles não só usam armas, mas também palavras. Veja o verso 19. Pois a força dos cavalos estava na sua boca. O que é isso aqui? Boca, falou de química, de fogo, enxofre, agora boca. Fala que presta atenção, a matança, a guerra, a matança, os conflitos se darão por pronunciamentos, decretos, ordens de comando, poderes, governos, patentes de homens malignas, ordenarão a morte, ordenarão a sentença de pessoas, detonarão bombas, assinarão acordos espúrios, decretarão guerras. Boca, ordem de comando, voz de comando, convenções, conceitos, ideologias, filosofias. Homens serão mortos através disso. E o que ele diz no final do verso? Foi morta a terça parte dos homens.
Quem é bom de português aí? Foi morta a terça parte dos anjos. É o verbo o quê? For é o verbo ir. Foi morta. João diz que não podemos evitar. Foi morta. Não diz será morta. Pode-se evitar que morram. João diz alto e claro, assim, com os 4 generais e os exércitos, foi morta, foi. João diz que não podemos evitar, serão mortos, um número muito grande de mortos, fatos que irão acontecer. Agora indo para o final, senão eu nem tenho voz, nem você tem paciência. Qual o propósito de Deus nessas 6 trombetas? São 7. Eu estou apresentando a 6ª. Por incrível que pareça, olhem para mim. O propósito de Deus nessas 6 trombetas é misericórdia. É misericórdia. Veja o verso 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esse flagelo, não se arrependeram. Grava aí. O que significa? Essas 6 trombetas eram sinais de Deus, a fim de que aqueles que não fossem atingidos se arrependessem. Sinais para que essa terra se volte para Deus. Sinais, tragédias, catástrofes, a fim de que os homens acordem, se despertem para Cristo. Como o Senhor ainda diz que é misericórdia? Porque a Bíblia diz só, 1/3 dos homens foram mortos, 1/3 da vegetação, 1/3 das águas, 1/3 dos peixes, 1/3 dos homens, é juízo com misericórdia. 1/3, por mais que seja trágico, é menor, tem 2/3 preservados, 2/3 guardados, só 1/3. Significa o quê? Que essas 6 trombetas, a 6ª é o último aviso de Deus, a 6ª é o último juízo limitado de Deus, é o clamor de Deus para o homem: volte-se para mim, arrependa dos seus pecados, deixe a sua vida. As 6 trombetas são juízos parciais, com misericórdia. Afetam uns, mas poupam outro tanto, a fim de que venham. Agora preste atenção, até a 6ª trombeta, haverá chance para os homens, haverá misericórdia. Agora após a 6ª trombeta, não haverá mais. Quando a 7ª trombeta soar, é a próxima que vamos entrar, se esgotará toda a misericórdia de Deus. Aí não há mais misericórdia. A misericórdia foi até a 6ª. A hora que soou a 7ª, acabou. Não há mais chance. Só que tem um agravante aqui. Muitos de nós pensamos, escute, que as tragédias, o sofrimento, o mal, é suficiente para trazer os homens, para fazê-los voltarem para Deus, ou para se arrependerem. Mas não, elas não são. A dor, o sofrimento, o juízo, não é suficiente para trazer o homem de volta a Cristo. Não é. Veja só, para você ter uma ideia. Os juízos de Deus, por mais terríveis que sejam, não causam salvação. Veja o verso 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, olha o que aconteceu com eles. Não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos.
Olha que coisa, igreja. Ai, não é assim? Você não está vendo esse mundo num caos? Você não está vendo guerra, rumor de guerra, fome? Você não está vendo toda sorte de sofrimento? Vê as mídias sociais, vê a TV. Mais blasfêmia, mais carnificina, mais pecado, mais apostasia. Não é suficiente para trazê-los. Olha só, apesar de toda a dor e os horrores da morte, os homens não irão se arrepender. Verso 20, não se arrependeram das obras de suas mãos. O que eles farão nesse tempo, irmãos? O texto diz que eles recorrerão aos demônios, na forma dos seus ídolos, dos seus falsos deuses. Veja o verso 20, não se arrependeram das suas obras, deixando de adorar os demônios, e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem pode andar a ouvir, nem ver. Eles recorrerão aos demônios. Mas como aos demônios? Os demônios são seres imateriais, invisíveis. Paulo diz em Coríntios, que o ídolo nada é. Aquele que oferece sacrifício ao ídolo, oferece ao demônio. São demônios que estão atrás dos ídolos, das imagens. Esses homens recorrerão aos seus ídolos, seus deuses, e estarão adorando aos demônios nessas épocas. Que mais? Eles rejeitarão a Deus, ao Filho de Deus, a verdade de Deus. Nós teremos no final uma sociedade pagã, entregue ao engano. Eles rejeitarão o Evangelho, eles odiarão a Deus, o Filho de Deus e a verdade de Deus. Eles vão se entregar aos seus ídolos, aos seus deuses, e não ao Deus da Bíblia. Então eles não se arrependem. Pelo contrário, rejeitam a Deus, negam a Deus. Eles blasfemarão o nome do Senhor e vão endurecer mais o coração. E o texto diz, já estou terminando, 5 minutos eu termino, não fique nervoso, não vai adiantar. Ao invés de se arrependerem, se apegarão mais em suas abominações. Olha o que o texto diz, o texto está discorrendo juízo após juízo, do verso 13 até agora, uma coisa terrível. Ao invés deles se correrem para Cristo em arrependimento, se apegarão mais em suas abominações. Notem os versos 20 e 21, a quebra dos mandamentos, das 2 tábuas da lei. Quando Moisés desce, ele desce com os 10 mandamentos, 4 em uma tábua e 6 em outra. Uma tratava dos aspectos voltados a Deus, e os outros voltados ao próximo. No verso 20 e 21, eles quebram os mandamentos das 2 leis. Na primeira tábua, que estão os mandamentos voltados para Deus, no verso 20, eles estão adorando ídolos, quebrando o primeiro e o segundo mandamento. O primeiro mandamento diz o quê? O primeiro mandamento diz, deixa eu me lembrar aqui, não terá outros deuses diante de mim. Quebraram. O segundo mandamento, dos 10, não fará para ti imagem de escultura. Mas aqui diz que eles adoram demônios, adoram ídolos, adoram outros deuses. Quebram o primeiro e o segundo mandamento. Agora, da segunda tábua da lei, que são mandamentos voltados para o próximo, nos versos 21 eles estão quebrando o 6º mandamento. Olha o 21. Não se arrepender dos seus assassínios. O 6º mandamento é, não matarás. Eles estão quebrando no verso 21 também o 7º mandamento, adultério. Veja lá, não se arrepender dos seus assassinos, feitiçaria, nem da sua prostituição. O 7º mandamento é, não adulterarás. Eles estão quebrando o 8º mandamento, furtos. Veja o verso 21, não se arrependeram, última palavra, nem dos seus furtos. Eles estão quebrando a lei moral, eles estão quebrando os mandamentos das 2 tábuas. Vai ser uma sociedade entregue ao pecado nos últimos dias. O que Jesus disse? Mateus 24, por se multiplicará, mais forte, por se multiplicará, o amor de muitos se, aqui ó, exatamente o que ele está vendo. Agora, para terminar,
O versículo 21 mostra a condição de uma sociedade que rejeita a Deus. Ok? Os juízos vêm com misericórdia, a fim de quê? Deus estendendo a sua mão e chamando os homens. Os homens respondem o que é a oferta da salvação, a oferta da misericórdia. Rejeitam para adorar os seus deuses e os seus ídolos. É uma nação, uma sociedade pagã. Agora eu termino mostrando as consequências, a condição de uma sociedade que rejeita a Deus. Olha o perfil dela, vê se encaixa com o que você está vendo hoje. Porque ela mostra isso no verso 20. Não queremos a Deus, nem a misericórdia que Ele está dando. Queremos os nossos ídolos. Consequência? Primeiro, perda do respeito à vida. O verso 21, assassínios. Uma sociedade sem Deus mata crianças no ventre da mãe. Comete homicídios. Chefões do tráfico matam, abortam, chacina, genocídio, homicídio, perda do respeito à vida. Segundo, a sociedade que rejeita a Deus, qual a característica? Perda da sobriedade. Veja só, suas feitiçarias, o grego aqui é farmakeia, da onde vem a palavra farmácia, da onde vem a palavra drogas entorpecentes. É uma sociedade que vai perder a vergonha, a sensatez, o raciocínio, o bom senso, o juízo. Uma sociedade insana, perversa. Terceira característica, perda da pureza das suas prostituições. É uma sociedade entregue à perversão sexual, pervertida moralmente, imoral, corrupta, adúltera, sem valores éticos. Quarto, perda do respeito. Perda do respeito da propriedade privada. Veja lá, nem dos seus furtos. Uma sociedade marcada por roubos de forma ilegal ou aspas, de forma legal. Invasões, aquisições ilegais, roubos. Eu vi uma charge hoje muito engraçada. Olha essa charge, vê vocês dois aí. Uma charge assim, um assaltante com a arma pedindo a carteira do cara. E o cara está entregando e lá em cima, escrito assim, a vítima, escrito assim. Eu não vou dizer nada para você não, senão você, além de levar minha carteira, pode me acusar de crime de ódio. Pode me acusar de discriminação, de preconceito. É mais ou menos assim que nós estamos vivendo. O bandido te rouba e você ainda tem que deixar ele ser roubado com educação. Porque se você resiste, ofende o bandido, você é preso, você é processado por ter caluniado o bandido, por ter sido preconceituoso com o bandido, racista. Tem que ser roubado calado. É esse tipo de sociedade que receberá a ira de Deus, na forma de inúmeros julgamentos. Quantos entendem, diz amém. Irmãos, fim. Como você está, você que está me ouvindo? Você que me vê pela internet. Está passando. A roda está girando. Os juízos são com misericórdia. Deus te chama hoje. Vem. Tem gente sentada aqui escondendo o pecado. Tem gente sentada aqui furtando às escondidos, fornicando, abusando, pecados ocultos, vida dupla, papéis sujos, mente suja. Se arrependa. Tem gente pela internet vendo, desviado, está em triângulo amoroso, envolvido com coisas sujas, espúrias. Abandone isso. Hoje é o dia que o Senhor fez. Como desprezar tão grande salvação? Abandone seus ídolos, seus pecados e corra para Cristo. A sua única esperança é aquele madeiro que ainda está ali, verde, fresco, com sangue escorrendo. Corra para lá e abandone seus ídolos, porque a 7ª trombeta está para ser soada, e quando ela soar, acabou-se a misericórdia nesse mundo.
Deus vai recolher a sua igreja, e o que sobrar aqui serão aqueles que beberão as 7 taças dos 7 flagelos da ira de Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Reflita em tudo que foi pregado. Você primeiro vai refletir na sua vida, a sua, você que está vendo pela TV e você aqui. Se você não entra nessa situação, tem convicção que é cristão, você vai orar para aqueles que serão atormentados pelos gafanhotos e mortos pelos 4 generais. Para aqueles que blasfemarão o nome de Deus, ore para eles se arrependerem, ore para Deus ter misericórdia deles, eles não beberem desses flagelos. Ore pelas almas desse país, de outro país, de outra nação. Ore pelo seu pai, pela sua mãe, seus irmãos, seus filhos. Ore por você mesmo, meu irmão.